Olá pessoal, graça e paz, boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para transmitirmos aquilo que está no coração do Pai para as nossas vidas. Nesse culto de ensino da palavra, nós vamos estar trazendo uma palavra que vai esclarecer o entendimento sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus. O tema da mensagem é o caráter de Deus. Então fica ligado, fica focado. É importante que você pegue a sua Bíblia, é importante que você pegue uma caneta, um papel, para anotar as referências que nós vamos citar. Alguma frase, algo que te chama a atenção, é de grande importância você anotar, porque depois isso pode te ajudar na compreensão cada vez mais da palavra. Eu quero fazer uma oração e quero que você concorde comigo no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça pelo teu poder. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tua palavra que será ministrada, que será ensinada aos nossos corações. Amado e doce Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, seja honrado, seja respeitado. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar a tua palavra, por ensinar e convencer cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está aí em sua casa, nos assistindo. Eu te louvo e te agradeço que essa palavra, Senhor, alcance o coração de cada uma delas. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós vamos estar falando sobre o caráter de Deus e vamos trazer aqui algumas definições sobre caráter. Então, caráter significa firmeza de vontade. Significa também constância e estabilidades relativas à maneira de agir e reagir. Também significa feitio moral, índole, cunho, impressão traçada, conjuntos de qualidades que distinguem uma pessoa, um povo. Também significa conjunto de qualidades boas ou más de um indivíduo. Que interessante, né? A instabilidade nessas duas áreas, ou nessas duas coisas, demonstra a falta de caráter. Que duas coisas ou áreas são essas? Conjunto de qualidades boas ou más. Então, quando falta estabilidade, significa que está havendo também a falta de caráter. Quando não há estabilidade nesse comportamento ou nesse conjunto de qualidades, boas ou más, significa que está acontecendo a falta de caráter. E já adiantando aqui, nosso Deus é um Deus de firmeza. Tem firmeza em Deus. Então, entenda só, Deus tem caráter. E aí é o que nós vamos ver. Que caráter é esse? Bom ou mau? Nosso Deus é um Deus de caráter e o seu caráter é bom. Glórias a Deus por isso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus firme. Deus é um Deus que tem firmeza de vontade. O caráter dele é um caráter bom. E entendendo sobre isso, quando nós entendemos sobre os atributos de Deus, quando nós entendemos sobre o caráter de Deus, nós vamos também ter segurança a respeito daquilo que nós podemos esperar de Deus. Conhecendo o caráter dele, conhecendo os atributos de Deus, nós vamos ter uma confiança muito grande a respeito da pessoa de Deus. Sabe, queridos, Deus é um Deus que não muda, Deus é um Deus firme, Deus é um Deus maravilhoso, Deus ele é um Deus extraordinário. Então, quero adiantar aqui para você essa parte. Nós não podemos ou não precisamos correr um risco de pensar. Hoje eu conversei com Deus, hoje eu tive uma oração com o Senhor, uma conversa, hoje eu fiz petições a Deus. Estou citando um exemplo. Imagina que amanhã a gente venha pensar, será que Deus vai estar de bom humor? Será que Deus vai me receber da mesma forma que me recebeu hoje? Será que amanhã eu vou poder me apresentar da mesma forma a Deus, assim como me apresentei hoje? Nós não devemos ter essa dúvida, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que tem caráter. Deus é um Deus firme. Deus é um Deus constante. Ele não está de uma forma hoje e outra forma amanhã. Glória a Deus, porque a palavra dele diz que ele não muda. E daqui a pouco nós vamos ver esse atributo de Deus. Glórias ao Senhor por isso. Deus é um Deus que é Espírito. A Bíblia diz isso em João capítulo 4, versículo 24.
Ele é puramente espírito. Jesus disse, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um Deus pessoal, que tem personalidade, inteligência e é possuidor de faculdades racionais e morais. Atributos de Deus. Vamos aqui para um dos atributos de Deus. Nós vamos dividir ele em 3 partes: os atributos de natureza, atributos ativos e atributos morais de Deus. Então vamos começar aqui pelos atributos de natureza, que são incomunicáveis ou exclusivos esses atributos. Eles são exclusivos somente a Deus, são inerentes apenas a Deus e não são compartilhados com os homens. São aqueles aos quais não existe nada análogo na criatura. São esses atributos. Primeiro, a sua infinitude. Deus é um Deus infinito. Glória a Deus por isso. E essa infinitude de Deus, ela pode ser vista de 2 maneiras. Primeiro, em relação ao espaço, a imensidade de Deus. Veja só, meu querido. Eu quero ler com você Jeremias capítulo 23, versículo 24. Falando aqui da imensidade de Deus. Estamos falando da infinitude de Deus, que nós vamos ver aqui ela dividida em 2 partes. Em relação ao espaço e em relação também ao tempo, na eternidade. Mas estamos falando aqui da imensidade de Deus. Jeremias 23, 24 diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, a imensidade de Deus em relação ao espaço. Deus está preenchendo tudo. Deus, ele é imenso, a infinitude de Deus em relação ao espaço. A imensidade de Deus está em todo lugar. Em relação ao tempo, a eternidade, meu querido. Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Quero ler com você Salmos capítulo 90, versículo 2. Deus é um Deus que não tem princípio nem fim de existência. Ele é eterno, seja no passado, seja no futuro. Olha como isso é interessante. A natureza de Deus não está sujeita à lei do tempo. Deus não está no tempo. Ele fez o tempo existir. Glória a Deus. Passado, presente e futuro são um eterno agora para Deus. Então a Bíblia diz em Salmos capítulo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glórias ao Senhor. Sabe o que diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1? Diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio. Primeira coisa que Deus criou foi o princípio, foi o tempo. Mas Deus, irmãos, não está preso no tempo. Deus, ele é um Deus de eternidade a eternidade. Amém? Então a imensidade de Deus, irmãos, engloba isso também. Isso é um atributo de Deus, que está ligado somente a Ele e não é compartilhado com os homens. Deus, ele é Deus de eternidade a eternidade. Então, estudando o caráter de Deus, nós vamos entender um pouco sobre quem é Deus, sobre como Deus age, sobre o caráter dele, a intenção dele, o plano dele para as nossas vidas. Outro ponto aqui, outro atributo de Deus é a sua autoexistência. Ninguém criou Deus. Esse é um questionamento de muita gente. Eu lembro que assim que me converti, eu tinha muito esse questionamento. Pessoas já me perguntaram: sim, Deus criou todas as coisas, Deus criou o Senhor Jesus, Deus criou o Espírito Santo, Deus criou o céu e a terra. E aí, quem criou Deus? Deus, meu querido, ele é aquele que simplesmente existe. Ele é aquele que simplesmente é. Deus não tem início nem fim. Ele é aquele que é autoexistente. E eu quero ler com você Êxodo capítulo 3, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quero ler isso aqui com você. Antes de tudo, Deus é. Isso significa dizer que ele tem em si mesmo
a base da sua existência. Ele não foi criado ou gerado por coisa alguma. Por coisa alguma. Ele sempre existiu e tudo que foi criado tem nele a sua primeira origem. Glória a Deus. Deus, ele é autoexistente. A autoexistência de Deus está intimamente relacionada à sua eternidade. Isso é um atributo poderoso de Deus. Então aí a explicação, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele é tão poderoso que ele é autoexistente. Ele não tem início nem fim de dias. Não foi gerado por coisa alguma, ele simplesmente existe. Glória a Deus por isso. A sua imutabilidade, outro atributo de Deus. A imutabilidade, nós falamos no início. Deus é aquele em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Glória a Deus por isso. E isso, queridos, traz para nós uma segurança muito grande a respeito de quem é Deus, a respeito do caráter de Deus, da intenção dele para a nossa vida. A Bíblia também diz, irmãos, no livro de Romanos, que a vocação de Deus, ela é irrevogável. A vocação de Deus, o chamado de Deus, a vocação é irrevogável. Então ninguém vai mudar o plano e o projeto de Deus porque ele não muda. Ninguém tem a capacidade de mudar a Bíblia Sagrada, porque ninguém tem a capacidade de mudar os princípios de Deus. Uma vez que Deus fala, vira lei. Deus não vai mudar por causa de mim nem por causa de você. Ele é imutável, Deus não muda. Não importa se as pessoas mudem, mas Deus não vai mudar. O homem está sujeito à mudança, mas Deus não. O homem, ele está sujeito à mudança e eu vou até dizer, é necessário mudar para melhor. A cada dia é necessário crescermos, é necessário avançarmos, é necessário melhorarmos nas áreas que são necessárias para que a gente avance para o plano e a vontade dele para as nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero ler com você Tiago no capítulo 17. A palavra do Senhor aqui nos esclarece sobre a imutabilidade de Deus. Ele é a perfeição, portanto não há mudança nele. Não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Glória a Deus por isso. Ele é perfeito, ele não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Glória a Deus por isso. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus usando o profeta Malaquias, ele diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Glória a Deus por isso, meu querido, porque o nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. Glórias ao Senhor. Deus é muito poderoso. Aleluia. A natureza de Deus não muda, seus atributos não mudam. Por isso, quando nós entendemos, traz para nós uma segurança, para nós entendermos e conhecermos aquilo que nós podemos receber de Deus. Deus é muito bom. A sua espiritualidade. Deus é puramente espírito. Nós falamos isso aqui. Deus é espírito. E em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus citou: Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. A sua unidade. Deus é o único Deus. Outro atributo de Deus. Sua unidade. Deus como o único Deus. Eu quero ler um texto aqui para você, bastante interessante, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, aqui o próprio Senhor Jesus falando sobre a unidade de Deus, sobre Deus como o único Deus. João 17, 3 diz assim: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu sei que há muitas vezes uma confusão no entendimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo. Muitas vezes pessoas tratam Jesus como Pai. Eu lembro de uma pessoa certa vez falando: o Pai bom é Jesus. Só que Jesus não é o nosso Pai. Nosso Pai é Deus, Jesus é nosso irmão. Glória a Deus, Ele é o primeiro, o princípio de toda a criação, o Filho unigênito, ou primogênito, o primeiro de muitos filhos.
Glória a Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, o nosso Pai, Ele é Deus. Por isso que o próprio Jesus aqui está tratando Deus como o único Deus verdadeiro. Glória a Deus. Olha só, eu quero ler esses comentários aqui porque vai trazer um entendimento melhor para você. Para podermos entender que Deus é o único Deus, sem parecer haver contradição com a divina Trindade, devemos compreender que existem duas qualidades de unidade. Uma unidade absoluta e uma composta. Glória a Deus. Uma pessoa pode ser um exemplo de uma unidade absoluta. Quando, porém, lemos em Gênesis 2, 24, que homem e mulher serão uma só carne. Vemos aí que há uma unidade composta, homem e mulher sendo uma só carne. E é isso que nós estamos explicando aqui para que não haja confusão a respeito de Deus ser o único Deus e que você entenda quando a Bíblia fala também, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a palavra usada por nosso Deus lá é Elohim, que significa deuses ou Deus no plural. Ali está se referindo à Trindade. Existe Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, cada um são distintos um do outro, mas nenhum deles vai trabalhar de forma diferenciada, no sentido de que, quando um está agindo, todos os outros estão de acordo. O próprio Jesus disse, eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, só faço e falo porque o Pai me manda, me autoriza a fazer e falar. Então que você entenda isso, o único Deus verdadeiro, para que você não pense, só existe o único Deus verdadeiro, então não existe Jesus, não existe Espírito Santo. É claro que existe. Aqui Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está se referindo, irmãos, que nós não podemos nem devemos estar buscando, nem cultuando deuses com D minúsculo, deuses falsos. Só há um Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Então esse atributo poderoso da natureza de Deus, a unidade. Deus, o único Deus. Agora vamos aqui para outro ponto bem interessante. Os atributos ativos de Deus. É o que Deus é em relação ao universo. Esses atributos ativos vai trazer para mim, para você, um entendimento maravilhoso a respeito do poder de Deus, da pessoa de Deus, de quem é Deus. Então, o primeiro ponto aqui dos atributos ativos, daquilo que Deus é em relação ao universo. Deus, ele é onipotente. Vamos ver aqui sobre a onipotência de Deus. Significa qualidade daquele que tem todo o poder, o todo-poderoso, a onipotência de Deus. Deus, queridos, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que está sobre Ele todo o poder. Glória a Deus por isso. Como é importante saber disso. Esse atributo, a onipotência de Deus, se refere ao fato de Deus reter em si toda e qualquer fonte existente de poder. Está sobre Ele. Glória a Deus. Isso mostra, irmãos, o seu poder, que é ilimitado. Ou seja, Ele não deixaria de fazer qualquer coisa por falta de poder. Deus não ia deixar de agir ou de fazer qualquer coisa porque lhe faltaria ou lhe estava faltando poder. Não, queridos, Ele tem todo o poder. Mas é importante entendermos, irmãos, que pelo fato de Deus ter todo o poder, isso não significa que Deus iria agir quebrando seus princípios. Porque Deus tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode. Mas Deus não vai fazer nada que venha ferir um princípio dEle, que venha ferir uma lei dEle. Deus não vai fazer algo que venha contrariar aquilo que Ele mesmo já falou, aquilo que Ele mesmo já determinou. Mesmo Ele tendo todo o poder, Ele não vai fazer isso. É aí onde muitas vezes as pessoas questionam o caráter de Deus, questionam o poder, a intenção de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, se tu podes, o Senhor vai fazer. Se o Senhor pode me ajudar, se Deus quiser, Ele vai me ajudar. Será que Deus pode fazer isso? É claro que Ele pode, mas muitas vezes as pessoas questionam. Deus poderia fazer, por que Ele não fez?
Deus tinha poder para agir. Por que Ele não fez? Queridos, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Só que Deus não vai, com esse poder, quebrar um princípio dEle. É isso que você precisa entender. Por isso é importante conhecermos os princípios dEle, aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. Quando nós conhecemos, isso nos ajuda bastante a entendermos que se existe alguma coisa que Deus poderia estar agindo para nos favorecer e não está acontecendo, queridos, nós precisamos entender uma coisa. O problema não vai estar com Deus, sempre vai estar conosco, sempre vai estar com o ser humano, porque Deus é um Deus bom, que tem a melhor intenção para mim e para você. Então nós não vamos questionar, Deus tem poder para isso, por que Ele não fez? Por que Ele não agiu? Então nós não vamos estar questionando Deus, porque Deus ele não vai agir quebrando o princípio dele. Muitas vezes quem quebra os princípios de Deus são os próprios seres humanos. E quando quebram um princípio, Deus será impedido de agir. Deus se move em linha com a palavra dele. Deus não vai estar agindo contrário à palavra. Ele age em linha com a sua própria palavra. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. Olha só como isso é interessante. Sua liberdade e seu poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua própria natureza. Deus, ele tem essa liberdade e tem o poder para fazer qualquer coisa, mas que esteja em linha, em harmonia com a sua própria natureza, não contrariando a sua natureza. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. Então, esse atributo aqui, a onipotência, no Antigo Testamento, é traduzido como Todo-Poderoso. E existe uma expressão hebraica, El Shaddai, que dá origem, a origem dela está associada a uma imagem de um animal que tem vários seios que são suficientes para alimentar todos os seus filhotes abundantemente. El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é mais do que suficiente. A onipotência de Deus, Ele tem todo o poder, meu querido, para suprir toda e qualquer necessidade. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Quero que você acompanhe aí comigo esse versículo poderoso, falando aqui, tratando Deus como Todo-Poderoso. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Ele é o Todo-Poderoso. Olha como isso é interessante. O que a onipotência de Deus não é? O que é que essa onipotência não é? O que Deus não pode fazer, mesmo Ele tendo todo o poder. A onipotência de Deus, meu querido, não significa o exercício do seu poder para fazer aquilo que é incoerente com os seus atributos e com a sua natureza. Como, por exemplo, fazer com que acontecimentos históricos, histórico passado, volte a acontecer, ou acontecer agora no presente, ou Deus fazer com que um homem fique grávido. Isso está ferindo os seus princípios, está ferindo a harmonia de quem Deus é, do que Deus estabeleceu. Isso não vai acontecer. É importante também você entender que a onipotência de Deus, queridos, ela nos ensina algumas coisas relacionadas ao caráter dele. E essa onipotência faz com que Deus, queridos, trabalhe em harmonia com o seu caráter, com o que Deus é. Por isso, mesmo Deus sendo todo-poderoso, veja só, Deus não pode fazer algumas coisas que eu vou te dizer aqui, porque iria ferir a sua natureza, ferir os seus princípios, ferir o seu caráter. Então Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 2. Deus não pode negar-se a si mesmo, atributos de natureza. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus não pode fazer o mal. Glória a Deus por isso. Ele não pode fazer o mal. 3 João, versículo 11. E Tiago também, capítulo 1, versículo 13.
Deus não muda, Ele não pode mudar. Nós já lemos Tiago, capítulo 1, versículo 17. Fazer acepção de pessoas. Romanos 2,11. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama por igual. Glória a Deus por isso. Quebrar a própria lei. Salmos capítulo 119, versículo 89. Deus não quebra a sua própria lei. Deus está preso à sua palavra. Por isso, quando nós honramos a palavra, nós honramos a Deus. Se nós desonramos a palavra, nós vamos desonrar a Deus. Então, meu querido, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de caráter, Ele é o Todo-Poderoso. Mas isso não dá o direito dele ferir os seus princípios. Por isso, nós podemos confiar nesse Deus tão bom, nesse Deus tão maravilhoso. A onisciência de Deus, esse atributo de Deus, é aquele que tem todo o conhecimento. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas e nuas perante Deus, perante o seu poder. Glória a Deus por isso. Ele conhece todas as coisas, Ele tem todo o conhecimento. Não adianta, ninguém consegue esconder nada de Deus, porque Ele tem todo o conhecimento. A onipresença de Deus, esse outro atributo aqui de Deus, muito interessante. A onipresença. Veja só, qualidade daquele que está em todo lugar. Glória a Deus. É muito interessante porque muitas vezes pessoas vão para lugares, até ambientes, onde o que está sendo cultuado lá não é Deus, onde muitas vezes o próprio diabo está sendo exaltado naquele lugar. Pessoas frequentam ambientes, vão para ambientes de festas, que o que vê lá é somente as obras do diabo e não vê uma atuação de Deus naquele lugar. Mas muitas vezes as pessoas se enganam achando que Deus está ali, naquele lugar, sendo invocado ou sendo cultuado. Ou que Deus até concorda com a prática daquelas pessoas naquele ambiente. Mas entenda só, Deus é um Deus onisciente ou onipresente. Ele está em todo lugar. Mas a manifestação de Deus, a atuação de Deus não está em todo lugar. Existem ambientes que quem está atuando lá é o inimigo de Deus, é o diabo. Por quê? As pessoas estão ali fazendo coisas que desagradam a Deus e que agradam o diabo. E que muitas vezes elas estão fazendo coisas que estão sendo influenciadas pelo diabo. E nós precisamos entender isso. Ter esse entendimento aqui sobre esse atributo de Deus. A onipresença, Deus está em todo lugar. É a capacidade de estar presente em todas as partes ao mesmo tempo. Glória a Deus. Apenas Deus possui esse atributo. Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha como isso é interessante. A diferença entre a onipresença de Deus e a sua imensidade. Lembra que nós falamos sobre a imensidade de Deus? Que Deus estava em todo o espaço, todos os lugares, todo o espaço, mas é que nós vamos ver essa diferença desses dois atributos, da onipresença e a imensidade de Deus. A imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto a onipresença é a sua presença considerada em relação às criaturas. Glória a Deus por isso. A imensidade é em relação ao espaço. A onipresença de Deus é em relação às criaturas, que Deus está com todos, em todos os lugares. No sentido de que Deus está vendo cada atuação de toda criatura dele. Então, preste atenção nisso. Muitas vezes pessoas vão para lugares e ambientes ou até práticas que Deus reprova e elas acham que vão estar ali com a proteção divina. Entenda só. Sempre já ouvi esse exemplo e vou reproduzir ele para você. Imagine que está chovendo e você está debaixo de um teto na tua casa. Imagina que você está com um guarda-chuvas. E aí, querido, você está lá. Imagine que aquela cobertura, seja da tua casa, de um telhado, do guarda-chuva, você está lá protegido da chuva. Mas aí você decide sair. E aí, meu querido, eu te pergunto, você vai sair, mas o teto está lá. Então quem foi que
mudou a posição? Foi você. O teto vai estar lá. Então, entenda isso. As pessoas saem da proteção de Deus. Elas saem da proteção. Deus está lá, porque a Bíblia diz que Ele não muda. E as pessoas decidem sair. E muitas vezes estão saindo, se distanciando de Deus e querendo a bênção de Deus, querendo que a presença de Deus as acompanhe. Quando elas estão ferindo o princípio de Deus, se distanciando dele cada vez mais. E Deus já está lá. E muitas vezes esse caminho distante de Deus vai prejudicar as pessoas. E quando elas se encontram prejudicadas, elas questionam: cadê Deus? Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Mas o que aconteceu foi que elas se distanciaram. E por causa do livre-arbítrio, Deus não poderia impedir que elas saíssem. Deus não pode fazer isso, porque Deus já deu o livre-arbítrio a cada um de nós. Então as pessoas, elas são livres para fazerem suas escolhas. Agora, elas precisam também assumir a responsabilidade da consequência de cada atitude, de cada escolha. Então, querido, entenda isso. Deus é um Deus onipresente. Ele está em todo lugar. Mas nem sempre as pessoas vão estar debaixo da proteção de Deus, dependendo dos ambientes, dos lugares que elas estejam. É muito interessante e importante saber disso. Outro atributo aqui poderoso, meu querido, é a soberania de Deus. Qualidade daquele que tem toda autoridade e poder absoluto, direito absoluto de governar, de tomar decisões sobre tudo. Olha como isso é interessante. Significa que Deus reina inconteste, que não há quem possa rivalizar com Ele. Soberano é o que exerce o poder supremo, que tem autoridade. Então Deus, Ele é aquele que exerce o poder supremo, Ele tem autoridade. Então pessoas questionam: por que Deus fez o ser humano? Sabe por que Deus fez o ser humano? Simplesmente porque Ele quis. Ele decidiu fazer. Porque Ele é aquele que é soberano, que exerce poder supremo e autoridade suprema. Ele tomou suas escolhas. Ele tomou suas decisões. Ele decidiu criar o ser humano como imagem e semelhança dele, para viver em comunhão com Ele. Ele decidiu deixar a palavra dele para que eu e você o conheça. Tudo isso são atributos ou são resultados da soberania de Deus. Como é interessante saber disso, meu querido. Glória a Deus. Olha só. É interessante, queridos, a respeito da soberania de Deus, interessante saber que o fato de Deus ter tomado suas decisões, o fato de Deus ter todo o poder, de Deus ser soberano, é importante você saber de uma coisa. As escolhas do ser humano, as consequências, aquilo que acontece com eles. Muitas vezes os seres humanos querem fazer de Deus o responsável, mas Deus não é o responsável por essas consequências. Deus é soberano. A soberania dele fez com que ele fizesse o que ele fez. O universo, o ser humano. Ele decidiu, ele fez suas escolhas, tomou suas decisões, mas na vida do ser humano, entenda só, eu e você, nós temos da parte de Deus o livre-arbítrio, nós fazemos o que bem queremos da nossa vida, nós fazemos. Agora, o que nós fazemos, as consequências que vêm para mim e para a tua vida, as escolhas que nós tomamos, as decisões que nós tomamos na nossa vida, não faz de Deus o responsável por elas. É isso que as pessoas precisam entender. Cada caminho vai ter um resultado. Se você busca um caminho bom, você vai ter um resultado bom. Se você buscar um caminho negativo, você vai ter resultados negativos. Entenda isso. Só que a tomada de decisão sua não faz de Deus o responsável por aquilo que vai acontecer na tua vida. Entenda isso. Para que você não venha colocar a culpa em Deus em relação aos resultados que você vai ter. Outro atributo de Deus aqui é a sabedoria. Nosso Deus é sábio, meu querido. Glória a Deus. É aquele que tem toda a sabedoria. Sempre falamos também em reuniões com as pessoas que todos nós juntos, todos os seres humanos juntos,
ninguém, se juntar à sabedoria de todos, ainda não vai se comparar de Deus. Todos nós juntos não vamos ser mais sábios do que Deus. Deus é muito sábio, meu querido. Por isso eu sempre gosto de falar. Confiar na palavra de um Deus que conhece o dia de amanhã. Não há nada mais seguro do que isso. Então, queridos, confia. Confia na sabedoria de Deus. Deus é mais sábio do que todos nós juntos. Então confia nas instruções dele. Confia na palavra dele. Dessa forma você vai ser ricamente favorecido e abençoado por Deus. Outro atributo aqui que nós vamos estar comentando são os atributos morais de Deus, que são atributos de Deus em relação aos seres morais. Esse atributo de Deus aqui, atributos morais, vai ser relacionado à sua santidade, justiça, amor e outros aqui que nós vamos falar. Mas como é importante sabermos disso, que esses atributos morais de Deus, irmãos, ele é em relação aos seres morais. É o que Deus é em relação a nós, em relação aos seres morais. Glória a Deus por isso. Santidade. Deus é santo. A Bíblia também diz, sede santo, porque eu sou santo. Deus nos santificou. Ele providenciou a santificação para mim e para você. Como? Através do sacrifício de Jesus. Jesus Cristo morreu naquela cruz e se sacrificou por mim e por você. Glória a Deus. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. A santidade de Deus diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus, Ele é santo, os anjos estão clamando sem parar, meu querido: Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus é santo. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz: seja santo porque eu sou santo. Outro atributo de Deus, irmãos, Deus, Ele é justo. Ele é justiça. Glória a Deus por isso. Nosso Deus, Ele é justiça. Nosso Deus, Ele é justiça. E a Bíblia diz que nós devemos ser justos, porque Ele também nos justificou para que eu e você possam viver uma vida justa. Sempre gosto de falar, meu querido, não traga nada para dentro da tua casa que não seja justo. Coisas injustas, coisas impuras, não traga para o teu lar, para a tua vida. Então, seja justo, assim como o nosso Deus é justo. Amém? Outro atributo aqui moral de Deus é amor. Deus, Ele é amor, meu querido. Glória a Deus por isso. Deus é amor. E para isso eu quero ler o versículo aqui de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz: Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, Ele é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, meu querido, se você ama, você vai estar praticando a palavra, praticando a vontade de Deus e também compartilhando esse atributo moral de Deus, que é amor. Deus é amor. Deus não é um mal, meu querido. Deus não tem um mal para a tua vida, porque Deus é amor. João capítulo 3, versículo 16, o próprio Senhor Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Outro atributo de Deus aqui, bondade. Deus é bom. Glória a Deus. E aqui eu quero ler com você. Atos capítulo 4, versículo 16, diz assim: O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui, no versículo 17, que Deus, irmãos, não deixou
de ficar sem testemunho, e ele sempre fazendo bem, desde as gerações passadas. Deus sempre favorecendo o ser humano. Nosso Deus é bom. Outro atributo aqui é a misericórdia. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, meu querido. Um Deus que se compadece do homem. Ele se compadeceu de mim e de você. Glória a Deus por isso. A misericórdia procede do amor e resulta em graça. Glória a Deus por isso. Nosso Deus, a Bíblia diz em Efésios 2:4, que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. E pelo seu grande amor, ele nos alcançou. Glória a Deus. A veracidade. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, meu querido. Então, nosso Deus é um Deus verdadeiro. A veracidade de Deus é muito grande. Vale a pena confiar nesse Deus. Você pode confiar nele. Fidelidade, outro atributo de Deus. Deus é fiel em todo o tempo. Citei esse versículo aqui, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Não importa se as pessoas vão ser infiéis, Deus continua sendo fiel. Glória a Deus. Abre o teu coração para esse Deus tão grande. Outro atributo, vida. Deus é vida. Glória a Deus por isso. Ele é vida. A vida está nele. Luz. Deus é luz, meu querido. Outro atributo dele. Olha esse versículo, irmãos, é fantástico. 1 João capítulo 1, versículo 5. Queridos, o que tem de pessoas atribuindo a Deus aquilo que ele não é, colocando um atributo de Deus que não pertence a ele, e esse versículo traz um esclarecimento poderoso nesse sentido. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Glória a Deus por isso. Deus é luz, meu querido, e não há nele trevas nenhuma. Então não queira atribuir a Deus trevas. As obras das trevas estão aí, mas não pegue essas obras e atribua a Deus, porque Deus é luz, Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, meu querido. Não há treva nele, não. Não atribua a Deus aquilo que as trevas estão fazendo. Deus, ele é maravilhoso. Tem pessoas dizendo aí que é Deus que está colocando esse coronavírus na vida de pessoas para castigar o ser humano. Não é Deus, meu querido. Deus, ele é extraordinário, ele é um Deus bom, ele é um Deus que cura, um Deus que sara, meu querido. Quantas vezes você viu Jesus colocando doença em alguém? Pelo contrário, você viu Jesus tirando, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando. E a Bíblia diz que ele é a imagem e semelhança de Deus, a expressão exata do ser de Deus aqui nessa terra. Deus, ele é galardoador. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus por isso. Ele é um Deus de galardão para mim e para a tua vida. Busca ao Senhor, que Deus tem galardão para você. Deus, ele é fogo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E esse fogo consumidor aqui, meu querido, ele vem para purificação. Ele vem, irmãos, tem a ver com a bondade de Deus e a santidade de Deus para mim e para a tua vida. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aqui essa palavra sobre o caráter de Deus. Glória a Deus por tua compreensão, por tua dedicação a crescer em Deus, se fortalecer no Senhor. Eu quero orar por tua vida. Quero orar mais uma vez por essa situação que estamos presenciando mundialmente. E eu creio que logo, logo estaremos juntos, congregando, cultuando, adorando o nosso Deus, servindo a Ele de todo o nosso coração. Então fica ligado, estuda cada vez mais sobre o caráter de Deus e você vai perceber que tem um Deus extraordinário, maravilhoso, disponível para a tua vida. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por cada filho teu, Senhor, que recebeu essa palavra.
Eu te louvo e te agradeço que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um de nós para entendermos cada vez mais sobre a tua natureza, sobre os teus atributos, sobre o teu caráter, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro o Espírito Santo convencendo cada um que está recebendo ou que recebeu essa palavra. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu agir. O Senhor está agindo, exterminando esse vírus Covid-19, trazendo paz novamente na mente, nos corações das pessoas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço pelas melhores notícias. Eu creio, Senhor, que 2020 será o melhor ano de nossas vidas. Tudo isso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos na paz do Senhor.